Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja sobre vocês. Venho falar aqui com vocês nesta manhã, dando graças a Deus pela vida de cada um de vocês, louvando a Deus por vocês, pelas nossas vidas, por tudo que temos passado. A palavra de Deus diz que nós devemos dar graças a Deus em tudo, né? Nesta manhã eu quero justamente falar um pouco sobre isso, sobre gratidão, sobre louvor e adoração, sobre a gratidão em suas várias formas, né, de presença na vida do cristão. Eu creio que você pode dar graças a Deus mesmo nessas circunstâncias que nós vivemos. Você pode ser alguém grato, né, viver uma vida de gratidão. E a palavra de Deus diz lá em Colossenses, eu vou ler um versículo, depois nós vamos ver várias coisas aqui, mas ele diz assim, em Colossenses, no capítulo 2, no versos 6 e 7, diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Esta parte aqui, crescendo em ações de graças, né? Ele está falando sobre o crescimento da vida cristã. E ele está dizendo que nós devemos crescer, né, nessa vida cristã em ações de graças. Ou seja, no nosso andar, nós precisamos ir melhorando nessa questão de darmos ações de graças, né? Ações de graças com a palavra, ações de graças são dadas de várias maneiras, né? Mas é interessante nós vermos o processo que o apóstolo Paulo está aqui demonstrando e ensinando aos colossenses sobre essa atitude de dar graças a Deus, né? Então, eu queria que você estivesse aí comigo, né, acompanhando este livro de Colossenses. O apóstolo Paulo vai começar a sua carta no verso 3 do capítulo 1, dizendo assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, né? Uma coisa interessante, né, que o apóstolo Paulo ele vai demonstrar aos colossenses a sua gratidão a Deus pela vida dos colossenses, pela forma que eles têm recebido o Evangelho, a maneira como eles estão vivendo. Então o apóstolo Paulo, o coração dele é grato a Deus. Então ele começa dando o exemplo àqueles homens a respeito de agradecer a Deus. Agradecer a Deus é algo que nós só podemos fazer quando nós temos nosso coração realmente sincero, né? A atitude de dar graças é uma atitude que não pode ser algo mecânico, não pode ser algo que nós vamos produzir por força. Não, não é assim, né? A atitude de dar graças a Deus é uma atitude leve, que envolve alegria, que envolve regozijo, que envolve nós estarmos satisfeitos com aquilo que está acontecendo ou satisfeitos por aquilo que nós temos, né, que Deus já fez por nós ou que estamos vendo Deus fazer, né? E isso parte, irmãos, essa atitude de dar graças a Deus. Eu vejo aqui no verso 6 de Colossenses, ele diz assim, que falando a respeito do Evangelho, né? O Evangelho, a palavra da verdade, ela chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, né? Segundo fostes instruídos por Epáfras, verso 7, nosso amado conservo e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, ele está dizendo aqui que essa atitude, na verdade, da graças a Deus, ela começa a partir do momento,
e nós vamos ver isso mais à frente, quando Paulo vai falar um pouco mais sobre isso, ela começa a partir do momento que nós entendemos a graça de Deus. Aí nós podemos começar também a dar graças a Deus, né? Se você não entender a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, você não vai conseguir dar graças a Deus em outras coisas. Você não vai conseguir dar graças a Deus quando os momentos estão ruins. Você só vai dar graças a Deus quando as coisas estão boas. Mas quando elas estão difíceis, você não vai conseguir dar graças a Deus, porque você não entendeu o todo. Você não entendeu que a graça de Deus já te alcançou. Que o amor de Deus já foi revelado em Cristo pela tua vida. Aleluia. Irmão, nós precisamos, né, de entender o que Deus fez por nós, e nós teremos uma atitude sempre, né, de podermos dar graças a Deus. E dar graças a Deus tem a ver realmente com várias áreas da nossa vida, né? Por exemplo, aqui, Paulo, ele está orando por eles, né, intercedendo por eles, depois no capítulo 1 ainda, ele diz lá no início que ele está dando sempre graças a Deus, e no verso de número 11, ele orando a Deus, ele diz assim, que ele está orando, pedindo para que eles sejam sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele diz assim, olha, eu estou orando por vocês, para que vocês aprendam a dar graças a Deus, ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança nos santos. Deem graças a Deus, porque Ele operou em vocês algo que vocês não poderiam operar. Ele fez vocês idôneos. Como que Deus nos fez idôneos? A parte que nos cabe na herança dos santos na luz. Isso tem a ver com a salvação, que Cristo realizou em nosso favor na cruz do Calvário. Quando Cristo deu a sua vida por nós, Ele nos fez idôneos. Por quê? Porque nós nunca seríamos idôneos à herança de Deus. Por quê? Porque nós éramos pecadores, separados do Pai, separados das virtudes de Deus, separados do reino de Deus. E quando Cristo morreu por nós, nós fomos aproximados, nós fomos feitos dignos, não por nós, mas pela dignidade de Cristo, pelos méritos de Jesus. Então, irmãos, nós devemos dar graças ao Pai por esta maravilha de salvação que nós temos, por essa graça maravilhosa de Deus que foi manifesto em nós, por nós, né? Glória a Deus por isso, porque Deus teve misericórdia das nossas vidas, né? E aí então Paulo vai chegar lá no capítulo de número 2 de Colossenses, ele vai dizer, crescendo em ações de graça. Vocês precisam de crescer em ações de graça. Como que a gente cresce em ações de graça? Quando a gente começa a entender melhor tudo que Deus fez por nós. Quando nós começamos a compreender o amor de Deus, a extensão, a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus em nossas vidas. Então nós começamos a ter um coração grato. O que acontecia com o povo de Israel? Eles não eram gratos. Por quê? Porque eles não entendiam o amor de Deus. Eles recebiam a manifestação de Deus como se, assim, olha, Deus precisa de nos salvar, porque nós somos o povo escolhido, porque nós somos um povo, né, que temos adorado a Ele. Então eles entendiam que tudo que Deus fazia é porque eles mereciam. E na verdade, irmãos, nós nada merecemos. Nós precisamos dar graças a Deus, louvar a Deus, ser agradecido no nosso coração. Por quê? Porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. Tudo que nós recebemos vem de Deus. Todo conhecimento vem de Deus. O Espírito Santo de Deus está agindo em nossos corações. Glória a Deus. Nós precisamos crescer em ações de graças, né? E aqui, ele vai continuar falando a respeito disso. Ele vai falar sobre a gratidão nos relacionamentos também, como irmãos em Cristo. Ele diz assim, olha,
capítulo 3, verso 14, ele diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E ele vai dizer no verso 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. E sede agradecidos, né? Sede agradecidos. E habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, né? Então nesse texto aqui, ele vai falar 2 vezes sobre a gratidão. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente também. Mas ele vai dizer aqui, então, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, e a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Isso é interessante, irmãos, está falando sobre agradecermos num contexto de relacionamento, agradecermos pelo amor de Deus que se revelou a nós, agradecermos por sua graça, por sua bondade, agradecermos pelos irmãos que temos em Cristo Jesus, pela igreja de Cristo, agradecermos a Deus pelo corpo em que nós fomos inseridos. Você deve agradecer a Deus pela tua igreja, pelos teus irmãos, deve ser grato. É difícil às vezes, porque temos dificuldades, temos lutas, temos divergências, também como irmãos, em várias áreas, mas irmãos, nós estamos inseridos no corpo de Cristo e fazemos parte, vamos dizer assim, da existência de Deus, no sentido que estamos em Cristo, fazemos parte de Cristo, né? Do corpo de Cristo, e Cristo é o nosso cabeça. Então nós devemos ser gratos a Deus por termos o privilégio de sermos inseridos neste corpo, né? E ele vai dizer aqui também que a gratidão deve estar presente na adoração, né? Ele está dizendo aqui, olha, depois de falar sobre a palavra de Deus, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ou seja, nós devemos estar cantando e louvando a Deus, não por uma exigência, não porque fazemos parte de uma congregação, de um culto, onde as pessoas cantam, então eu vou cantar também. Nós devemos cantar com gratidão. Nós devemos cantar a Deus com o nosso coração cheio de louvor, de adoração a Deus, né? Nós devemos crescer nesse sentido também, irmãos, entendendo o louvor e a adoração, entendendo que nós temos que estar naquele momento ali cheio de gratidão a Deus, porque podemos abrir nossa boca e adorar ao Senhor, né? A nossa boca não deve estar contendo críticas, não deve estar contendo maledicências, não deve estar contendo mentiras, mas ações de graças. Aleluia! E ele diz assim: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, mais uma vez aqui, irmãos, no mesmo contexto, 3 vezes ele fala sobre gratidão. E agora ele vai dizer assim que tudo o que nós fizermos, devemos fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, a Deus Pai. Ou seja, em todas as circunstâncias, né? Em tudo que vivemos, nós devemos ser gratos a Deus. O que você tem vivido hoje? Viva em nome de Jesus, haja em nome de Jesus e dê graças a Deus por poder passar pelo que você está passando hoje. Dê graças a Deus por tua família, dê graças a Deus pela tua esposa, dê graças a Deus pelos teus filhos. Em tudo, irmãos, nós devemos ser gratos a Deus, fazer tudo em nome de Jesus. Você vai trabalhar, faça em nome de Jesus, com gratidão. Agradeça a Deus pelo seu trabalho, agradeça a Deus pelo seu salário. Eu ganho pouco, mas você ganha, glória a Deus por isso. Você está desempregado hoje, dê graças a Deus. Dê graças a Deus porque você pode fazer um bico, porque você pode gerar alguma coisa, porque Deus está cuidando de você. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Um coração agradecido é o contrário de um coração crítico, murmurador. É o contrário de todas essas coisas, irmãos. Nós precisamos aprender a dar graças a Deus. E ele aí vai chegar no final, né, dizendo aqui: perseverai na oração, no capítulo 4, verso 2.
perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Irmãos, a nossa oração precisa ser uma oração de petição, precisa ser uma oração de intercessão, como Paulo começa lá intercedendo por eles e dando graças. Paulo começa dando graças e está dizendo para nós, olha, orem com ações de graça. Às vezes nós vamos para a oração, para o momento de oração, irmãos, só pedindo, Deus abençoa isso, me dá aquilo, né? Dá isso para irmão, dá isso para a igreja, dá isso para todo mundo. Deus dá, parecemos dá, lá de Provérbios, né? Irmãos, nós precisamos aprender a agradecer. Comece a ver as coisas boas que Deus tem feito na tua vida e tome cuidado para não virar um murmurador, né? Um crítico, alguém que vê as coisas sempre pela lente negativa. Não, seja grato a Deus. Agradeça a Deus pelo dia de hoje, agradeça a Deus pelo seu país, agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus por tudo que você tem, pelo pouco que você tem, porque você recebeu uma cesta básica. Agradeça a Deus pelo que você tem recebido de Deus. Em nome de Jesus, devemos ser gratos a Deus. Amém? E que assim as nossas palavras sejam agradáveis a Deus, agradável às pessoas, né? Alguém que é crítico, que é murmurador, irmão, você não consegue ficar ouvindo durante muito tempo, mas alguém que começa a agradecer, louvar a Deus, puxa vida, que bom, que coisa boa que nós temos aqui, olha, isso é gostoso você ficar do lado de uma pessoa que agradece, que é grata, que é uma pessoa cheia de vida, de alegria. Tem pouco, mas sou alegre, sou feliz, porque Jesus está em mim, porque Jesus mora no meu coração. Aleluia, glória a Deus por isso. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo dia que temos recebido do Senhor. Te agradecemos pela maravilhosa salvação que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou e nos tem dado, ó Pai, um caminho para trilharmos, um caminho de crescimento. Damos graças ao Senhor porque fazemos parte, estamos caminhando neste caminho, Senhor Deus, caminho que é Cristo. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela igreja que o Senhor nos deu, pelos irmãos que temos, nós te agradecemos. Te agradecemos porque podemos abrir a nossa boca e louvar ao Senhor, ó Pai. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor Deus, porque, ó Deus, temos motivos de gratidão, muitos motivos. Ó Deus, se todas as coisas, ó Pai, ao nosso redor estão ruins, nós podemos agradecer ao Senhor, ó Pai. Agradecer ao Senhor, ó Deus, pela salvação que temos em Cristo. Agradecemos pelas perseguições, agradecemos pelas provações, agradecemos por todas as coisas que temos recebido do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor todos os dias da nossa vida, ó Pai. Ó Deus, ensina-nos a agradecer a Ti, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo que Tu és. Tu és um Deus bom, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus, ó Pai, que está conosco todos os dias. Ó Pai, nós podemos contar com a Tua presença a cada momento na nossa vida, nos ensinando, nos ajudando, nos capacitando. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Tu és um Deus, ó Deus, que tem agido em nossas vidas com graça. Ajuda-nos a viver com graça, a vivermos em gratidão, a vivermos em louvor. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoa a cada irmão. Ó Deus, dê Tua graça maravilhosa sobre cada um para cada dia. Ó Deus, nós temos recebido de Ti a graça do Senhor. Louvado e bendito seja o Teu santo nome. Amém. Amém. Eu quero cantar com os irmãos uma canção de louvor a Deus, de gratidão. Já vou abrir aqui. Fechou? Pronto. Está aqui. Só um minutinho. Muito bem. Ó Pai, pelo amor derramado
pela tua provisão. Nada tenho faltado pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pela nossa família. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pela nossa família. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Aleluia. Deus te abençoe. Seja agradecido a Deus.